Muito bom dia para você, meu irmão. Hoje é dia 27 de janeiro de 2025. E a palavra do Senhor, na liturgia diária, nos traz lá no Evangelho de São Marcos. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocados, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não prender, e então saqueará sua casa. Palavra da salvação. Meus irmãos, a gente tem visto durante essa semana, e a palavra de Deus, como eu sempre digo, ela é viva. Ela nos traz exatamente sobre o nosso presente. Ela não é uma palavra que foi escrita há 2025 anos ou antes disso, né? Porque o Antigo Testamento vem antes de Cristo, atrás. Mas ela é um ensinamento para cada dia e para cada situação. Ela é uma carta revelada do Pai, do Altíssimo, aos seus filhos. E aí, durante essa semana, quando a gente viu vários vídeos, várias pessoas se posicionaram sobre o que está acontecendo, de uma ação que foi juizada para laicizar a Canção Nova. É uma fundação, a Fundação João Paulo II, no caso, né, que inclui a Canção Nova. E a Canção Nova, a Fundação João Paulo II, ela nasceu do sonho de coração de um religioso, do Monsenhor, falecido Monsenhor Padre Jonas Abib, e com o objetivo de feito tudo para todos, como ele dizia, de levar o pão da palavra. É um canal de evangelização. E aí eu ficava me perguntando durante essa semana, porque se fala tanto em respeito à liberdade, se fala tanto que o individual ou os grupos não podem se sobrepor ao coletivo, que é maior do que alguns grupos. Mas aí, quando se fala tanto disso, se fala que se prega tanto o ódio, a minha pergunta é, entre tantas situações a serem intervidas, por que exatamente intervir em uma específica de uma doutrina, que tem como missão levar a palavra de Deus, e qual a finalidade dessa ação em fazer com que a Canção Nova se torne laica? Qual o objetivo de tudo isso? E aí, quando eu refletia sobre esse evangelho de hoje, ficava um chamado muito grande, né? E as pessoas, né, vários influenciadores, cantores católicos, várias pessoas se posicionando, e não é pedindo uma guerra, é pedindo oração para que Deus intervenha e que esse absurdo ele venha a não ir à frente realmente. Mas aí, quando eu li o evangelho de hoje, onde diz que os fariseus diziam que Jesus tinha autoridade, expulsava os demônios por conta de Beelzebul, que é um demônio. E aí Jesus perguntava para eles, como pode um demônio expulsar o próprio demônio? Porque na realidade, se uma casa estiver dividida, ela não vai aguentar. Diz ainda, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E aí a gente vê muito claro como está colocada a realidade. Eu não estou falando aqui de pessoas. Eu estou falando da manipulação, das brechas que são dadas para o inimigo e dos posicionamentos que nós temos diariamente. Porque existe um ditado que diz que o que preocupa não é o grito dos culpados, é o silêncio dos inocentes. Porque muitas vezes, se o problema é do outro, eu não quero me posicionar a respeito. Não é comigo exatamente, eu não preciso entrar nessa guerra, né? Eu não preciso entrar nessa batalha. Mas aqui eu não estou falando de uma guerra física, eu estou dizendo exatamente que, como cristãos, a gente tem que aprender a se posicionar sobre as coisas. E não existe outra forma de estarmos verdadeiramente embasados se não for com a palavra do Senhor,
se não for por meio do Senhor. E nós precisamos sim nos posicionar diante da realidade. Porque hoje a gente vê, não, mas é porque nessa profissão, porque dessa forma, porque sobre isso, porque sobre aquilo, eu não posso fazer assim. Mas e como cristão, o que eu posso fazer realmente? Como cristão, o que eu devo fazer realmente? Quantas e quantas vezes a gente se cala? Quantas e quantas vezes a gente se omite? E eu vou te dizer, meu irmão, existem países em que você morre por ter a Sagrada Escritura em casa. Existem países que você é condenado por poder dizer que você é cristão, por usar um crucifixo ou qualquer adorno. Mas existe hoje uma realidade mundial na qual todos nós somos diariamente desafiados a viver a nossa fé. E desafiados que eu digo no sentido de pequenas coisas. É uma realidade muito sutil que caiu no relativismo. Não tem problema, que mal faria, não há mal algum, e a gente vem repetindo isso várias e várias vezes. Mas é preciso que nós posicionemos. O muro, ele é do diabo, o muro, ele é do demônio. Dizer que não, eu não estou nem do lado de lá, nem do lado de cá, o muro, ele é do demônio. A decisão, ela precisa ser contínua, cada dia, em todas as nossas atitudes. E eu volto a repetir, não estamos falando aqui de pessoas, estamos falando de pecado. A nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra o pecado. As pessoas precisam ser respeitadas. E era o que Jesus sempre fez quando esteve sobre essa terra na condição humana. Ele sempre respeitou a todos, mas ele jamais deixou de denunciar o pecado. E é preciso que eu e você nos posicionemos. Não, sobre isso aqui, não é que não faça mal. Não é sobre o direito do outro, não. É sobre não concordar com o pecado. É preciso que eu e você estejamos atentos para dizer sim, eu sou cristão, sim, é nisso que eu acredito e é assim que eu professo a minha fé. Não é obrigando ninguém a fazer a mesma realidade, mas é também não sucumbindo e não se deixando silenciar por todas as ideologias e por todas as situações que são colocadas diariamente. Chegamos em um tempo em que muita coisa que antes poderia ser, hoje já não nos cabe, hoje já não nos compete. Porque foi deformado. E é preciso, sim, que nós tomemos uma postura e que nós nos coloquemos diante do mundo, como cristãos, sabendo que isso acabará por trazer sobre nós perseguições, implicações, exclusões, mas a gente tem uma corrida por uma recompensa, e ela não está sobre essa terra. O que nós esperamos é a coroa da vida eterna. E todos os dias eu preciso dizer, combati o bom combate. Vou deixar aqui uma indicação de 2 filmes. Nefários, que é um filme que trata sobre a ação do demônio, como ele escolhe as pessoas. E ele não tem efeitos especiais para dizer sobre outras coisas, não é assombroso, né, como um filme de terror. E também Oficina do Diabo, da Paralelo Brasil. Pessoalmente eu assisti e ele não tem nada, absolutamente nada de efeito especial. Ele não tem nada de aterrorizante, ele tem uma realidade muito concreta de como o inimigo age na nossa vida diariamente. E ele dizia exatamente, em uma dos trechos, a gente precisa agir nos maus hábitos do cliente. O cliente sou eu e é você. E ele quer dizer exatamente sobre as pequenas brechas. E existe uma cena que eu pessoalmente me arrepiei, que é um trecho quando eles entram na igreja, né? As pessoas que estão ali como personagens representando o demônio, eles se acompanham e ali dentro também existem pecados que as pessoas cometem de ficar analisando a vida do outro ou de se sentir menor ou maior do que o outro, mas no momento exato da consagração, eles não suportam ficar lá dentro, pela presença real de Jesus Eucarístico. E esse trecho eu estou partilhando e dando esse spoiler para que eu e você saibamos onde nós precisamos nos refugiar. A quem nós devemos recorrer diariamente? Confissão, jejum, adoração e Eucaristia. Esse é o segredo para vencermos todos os dias a batalha. Nós cairemos muitas vezes. A pessoa que está falando para você agora é uma pecadora. Não se iluda. Já cometeu muitos erros, pode ter tido falhas aqui durante as passagens, mas o meu convite para você não é me seguir, é seguir a Jesus Cristo. É olhar para Ele e não tirar os olhos,
porque essa é a única forma de cada dia sermos mais fiéis. Que Deus abençoe.